Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Professor Sem Filtro. Eu sou o professor Luciano, professor de Ciências Humanas, e hoje vou falar um pouquinho sobre o socialismo, certo? Antes de mais nada, eu já queria avisar aí os meus amigos e colegas professores, principalmente professores de Humanas, que o objetivo desse vídeo é simplesmente fazer com que a maioria das pessoas entenda de uma maneira simples e objetiva o que é a teoria socialista, tá? Então, usando de generalizações, sem precisar se aprofundar muito, principalmente nas teorias, tá? Dito isso, vamos lá. Então, o que é esse tal de socialismo? Né? O que é esse comunismo? Comunista, né? Então, vamos lá. Socialismo, ele basicamente ele vai nascer com um cara que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama Karl Marx. Tá? Karl Marx, ele nasceu mais ou menos ali no início de 1800, portanto século XIX, né? Na Alemanha. E durante o século XIX, vocês já devem ter ouvido falar numa tal de Revolução Industrial. Então Marx, ele nasceu e cresceu no meio da transição entre a primeira e a segunda Revolução Industrial. Então Marx acompanhou o mundo, né, e o mundo europeu, óbvio, né, em sua transformação mais pungente. Né? Então, no momento que estava aparecendo a energia elétrica, no momento que estavam aparecendo várias descobertas, várias é, 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 modernidades aí que realmente transformaram o mundo. E o que chamou a atenção de Marx foi, primeiro, a questão do êxodo rural. Então, as pessoas estavam saindo do campo e indo para a cidade. Meio óbvio, né? É melhor você passar fome na cidade do que morrer de fome no campo. Tá? Aliás, torna-se necessário entender a época em que nós estamos falando. Então, precisamos pensar a época com a cabeça da época. Né? Nós estamos falando lá do século XIX, da Inglaterra, da Alemanha, da França. Tá? Então, vamos tentar nos colocar nesse período. Então, Marx começou a ver que aquelas famílias que antes conseguiam mais ou menos o seu sustento lá na zona rural das grandes cidades, estavam indo para a zona urbana. Porém, essa zona urbana ela não estava conseguindo receber essas pessoas de uma maneira digna, ou seja, não havia espaço para todo mundo. E principalmente dentro das fábricas. Então, nas fábricas, ele já entendia que havia um sistema exploratório. Um exemplo, tá bem básico. Os homens ganhando 100, né, 100 dinheiros lá, 100 reais, por exemplo, as mulheres 50, os meninos, as crianças 25. Tá? As crianças trabalhavam. Mas por que, professor, que tinha essa diferença? Porque a maioria dos trabalhos eram trabalhos manuais. Então, a maioria dos homens tem mais força física do que a maioria das mulheres. Logo, eles conseguiam produzir muito mais, proporcionalmente falando, do que mulheres e crianças. Né? As crianças, principalmente, elas eram utilizadas em fábricas de tecelagem para pegar pequenos equipamentos ou coisas que caíam em lugares estreitos, extremamente perigoso. Né? Mas foi abrindo o adendo aqui, foi a própria Revolução Industrial que tirou as crianças de dentro da fábrica e colocou nas escolas. Para quê? Para capacitar essa mão de obra e que essas crianças voltassem mais capacitadas para o mercado de trabalho. Tá? Fechando esse parênteses. Então Marx viu que havia uma relação ali de uma verdadeira, que ele chamou de luta de classes. Então, de um lado, você tem o burguês, que é o dono da fábrica, o dono da loja, o dono da barraquinha de cachorro-quente, o dono de alguma coisa, tá? Que gera um valor, então ele é o burguês. E do outro lado, você tem o proletariado. Quem é o proletariado? Aquele cara que não tem nada a não ser a sua própria mão de obra para vender. Então eu sou um professor, o que eu faço? Eu vendo a minha mão de obra. Eu pego algo e explico para outra pessoa, em troca disso eu recebo um salário. Um pedreiro. Né? Você quer construir uma parede na sua casa, se você souber construir, você constrói. Caso você ache que compensa mais você sair para trabalhar, ganhar o dinheiro e dar esse dinheiro para um pedreiro construir esse muro, esse pedreiro está te prestando um serviço. Então ele é um proletariado, palavra que vem de prole é família. Então proletariado, todo aquele que sustenta a família. Então, Karl Marx vai entender que a luta que move esse mundão velho de Deus, embora ele seja ateu, ele era, né, ateu, ele vai dizer que a luta que faz o mundo girar é essa luta entre os burgueses, os donos, os patrões, né, e o proletariado, que somos nós, que a única coisa que temos é a nossa mão de obra. E que nessa relação havia uma nítida exploração
naquilo que o Marx chamou de mais-valia, certo? E o que seria mais-valia? É simples de entender. Mais-valia seria toda aquela parte que você trabalha e o seu patrão não te paga. Vai, professor, como assim? Tem uma parte que eu trabalho e meu patrão não me paga? Sim, senhor. Pensa o seguinte, imagina que você acabou de arrumar um emprego em uma loja de tênis, certo? Então, você foi lá, fez a entrevista, passou, entregou sua carteira de trabalho e o dono da loja falou, segunda-feira você vem trabalhar, você começa a trabalhar. O seu salário é R$ 1.200. Ponto, só a título de exemplo, tá? Segunda-feira, 7 da manhã, você chegou na loja, todo animado, seu emprego, né? Abriu as portas da loja, 7 horas. 7h15 entrou um rapaz e você foi atender, bom dia, tudo bem? Blá, blá. Ele olhou todos os tênis da loja e gostou de um determinado tênis branco lá que ele achou muito bonito. 7h15 da manhã. Quanto que é esse tênis? Aí você fala, esse aqui é R$ 1.200, a gente faz em 10 vezes no cartão, ou o pagamento à vista tem 5% de desconto, etc. O rapaz fala, vou levar. Você executa a venda, põe lá no balcão, põe na caixa, sacolinha, tchau e benção, o cara vai embora. Ou seja, no seu primeiro dia de trabalho, às 7h15 da manhã, com 15 minutos de trabalho, você já fez a venda que é equivalente ao seu salário. Você vendeu um tênis em 15 minutos, que é exatamente o valor do seu trabalho. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que você trabalhar o resto do dia, o resto da semana, o resto do mês, vai para o seu patrão. Ficou claro? Então, essa continha simples, esse probleminha simples é que Marx vai tentar usar para explicar a mais-valia. Então, todo o resto do dia, o resto da semana e o resto do mês, você trabalhou simplesmente para o lucro do seu patrão, certo? Abrindo aspas, é óbvio que a gente precisa pensar no que? Em todo o investimento da loja, o aluguel, a internet, a água, a luz, o custo do material, o custo de manutenção, tudo isso a gente pensa hoje no nosso sistema capitalista, né? Mas na época, a título de raciocínio, Marx se utilizou desse termo para explicar tudo aquilo que a gente trabalha e não recebe. Fechando essas aspas, então isso é o termo mais-valia. Então, se, por exemplo, eu que sou um professor e eu tenho 20 alunos na sala e eu ganho R$ 25 a hora aula, vai dar um pouquinho mais de R$ 1 por aluno. Ou seja, se cada aluno der R$ 1, ele já pagou a minha aula do dia. Né? Então, o resto de aula que eu der é de graça. Tá? É mais ou menos essa explicação. Mas o exemplo do tênis é mais bacana. Ou de qualquer coisa. Você costurou uma peça de roupa que o seu patrão pediu para que você vendesse essa peça de roupa. Você vendeu, tirou o seu salário, o resto do dia, do mês, do ano, você vai trabalhar simplesmente para o seu patrão. Então, o Marx vai dizer que isso é a mais-valia, e a mais-valia é o cerne da luta de classes. A partir dali, então, ele vai entender que precisa existir o socialismo, certo? O capitalismo, precisa existir o capitalismo, porém esse capitalismo ele precisa florescer, e a partir de um determinado ponto, ele precisa ser extinto. Então não haverá mais fábricas, não haverá mais lojas, não haverá mais supermercado, não haverá mais nada que não pertença ao Estado. Então no momento que nós atingirmos um determinado nível de capitalismo, toda a propriedade privada será extinta e a propriedade privada passa a ser do Estado. Seu carro, sua casa, sua moto, seu intelecto, o seu corpo, tudo passa a pertencer ao Estado. E o Estado, ele vai fazer uma política econômica na qual ele vai determinar o que vai ser produzido, quando vai ser produzido, quem vai ser produzido, quem vai produzir e onde vai ser produzido. Tá? Então tudo passa a pertencer ao Estado, tudo que a gente chama de estatal, tudo virará estatal, certo? Foi a título de exemplo o que aconteceu lá na Rússia, né? Então até 1917 a Rússia tinha um czar, em 1917 vem a Revolução Russa, que vai até 1922. 1922 a Rússia, que era um pequeno país, vira a União Soviética, tá? Que é aquela união de várias repúblicas com um sistema socialista dos sovietes, que a grosso modo significa trabalhadores. Tá? Então, no começo o Lenin ele vai assumir a presidência, o Lenin morre, salvo engano, em 27. Vai ter uma disputa entre Trotsky, que era menchevique. O que isso significa, professor? Significa que ele queria fazer uma revolução no mundo inteiro, reunir todos os proletariados do mundo, certo? Ao mesmo tempo, e trazer a Revolução Socialista.
E do outro lado você tinha Stalin. Qual era a ideia de Stalin? Stalin queria fortalecer o socialismo, primeiro na União Soviética e depois espalhar esse socialismo para o mundo inteiro. Na briga entre os dois, o Trotsky foi assassinado no México, o Stalin assume o poder, o qual ele fica até 1950, não estou bem certo dessa data, tá? Então o plano de Stalin é esse, é implementar o socialismo, e aqui cabe um adendo também, para os marxistas, para o pessoal mais à esquerda, ele vai dizer que Marx foi deturpado, por quê? Porque esse ideal capitalista, de fazer o capitalismo crescer para depois dividir o bolo, mais ou menos assim, ele não foi seguido à risca por nenhum país dito comunista / socialista. Tá? Então aí, nesses e outros pontos é que vão dizer que deturparam Marx. Mas o que foi feito na prática foi a implementação do socialismo na União Soviética, né, com estatização de tudo. Então você tem seu sítio? Agora não tem mais, é do Estado, certo? E nesse sítio eu vou colocar várias famílias, a gente vai dividir em pedaços iguais, vou dar ali as condições mínimas para vocês produzirem, daqui 5 anos eu volto. Se vocês produziram tanto que eu quis, Estado, beleza, vocês continuam. Se não, vocês vão presos, vão para os gulags, depois vocês pesquisem o que são gulags, tá? E assim por diante, tá? Então o socialismo nada mais é do que o antagonismo ao capitalismo, não ao lucro, não à propriedade privada, não ao liberalismo econômico, tá? Tudo em prol de uma sociedade, aos olhos deles, mais igualitária e menos exploratória. Tá? A grosso modo, isso é o sistema socialista. Vale ressaltar também que o sistema socialista ele matou muito mais do que o nazismo. Né? Então o nazismo, ao que se sabe, entre 6 e 7 milhões de judeus foram mortos. O sistema socialista, somente Stalin, matou mais de 100 milhões de pessoas. Stalin, Pol Pot, né? Mao Tse-tung, o grande salto para frente da China, tá? Então o socialismo matou no mínimo 100 milhões de pessoas, porque claro que tem muito corpo que sumiu. Tá? Perguntas gerais. Professor, diferença entre socialismo e comunismo. Na prática, galera, nunca houve um país comunista. O que nós temos são países socialistas. Tá? Por quê? Porque o socialismo é um Estado grande, poderoso, que comanda tudo, tá? Que vai ser dono de tudo. Isso é o socialismo. E quando esse Estado ele tivesse enorme, dono de tudo, ele organizaria as pessoas em cooperativas, por exemplo, tá? Cada grupo de pessoas em suas respectivas cooperativas, e nós aboliríamos o Estado. Não teria presidente, não teria governador, não teria senador, não teria Congresso Nacional, não teria nada disso. As pessoas viveriam em comunidades, comunidades, tá? Então eles viveriam em cooperativas e não haveria mais Estado. Quando não houvesse mais Estado, isso sim seria o comunismo, tá certo? Então nunca houve um país socialista, e duvido que tenha, porque todo o socialista, quando ele ascende, né, de ascender ao poder, ele não larga mais, que é o caso de Fidel Castro, ficou mais de 50 anos lá em Cuba, né? Professor, então por que o socialismo não dá certo? O socialismo não deu certo e não dará certo nunca, pelo simples ponto em que todos os seres humanos são diferentes. Né? E, em geral, nós, seres humanos, somos programados para receber os méritos. Então, quando você se esforça por um trabalho, dificilmente você vai ter... não sei qual palavra posso usar, mas você vai ficar feliz em dividir aquele trabalho com alguém. Geralmente, você quer colher o fruto do seu trabalho. Né? Você trabalhou o mês inteiro, no final do mês você quer receber o seu, e não dividir em partes iguais com todos. Tem até um experimento eu não sei se foi no YouTube que eu vi, que diz que o professor fez um experimento socialista. O que ele fez? Ele deu uma prova, e depois, na hora de corrigir essa prova, ele falou que ia socializar as notas. Então, teve 10 pessoas tiraram 10, 10 pessoas tiraram 5, 10 pessoas tiraram 0. Ele pegou todas as notas, somou e dividiu. Então, suponhamos que tenha dado uma média 6, por exemplo, tá? Exemplo, tá? Quem tinha tirado 10 ficou com 6, quem tinha tirado 5 ficou com 6, quem tinha tirado 0 ficou com 6. Ele socializou, igualou todas as notas. Quem tirou 10 ficou louco de raiva. Quem tirou 5 ficou feliz, deu um pontinho a mais. Quem tirou 0 deu pulos de alegria.
que aconteceu no bimestre seguinte? Ele falou que ia repetir. Aquela galera que tinha tirado 10 não estudou mais. Eu não vou estudar para dar nota para os outros. O que tirou 5 falou, eu não vou estudar porque quem tirou 10 estudou. O que tirou 0 falou, eu tô de boa. O que aconteceu com as notas do próximo bimestre? Todos zeraram. Tá? Então o ser humano ele tem em si um individualismo e uma capacidade de cooperação atrelada à reciprocidade. Então você ajuda alguém que quer ser ajudado. Caso contrário, dificilmente você vai ajudar. Tá? Então o ser humano ele quer o lucro. Tá? Seja a felicidade, seja o retorno financeiro, seja o conhecimento, né? Para que você vai para a escola, por exemplo, para que você lê um livro. Tá? E quando não há isso, o ser humano ele tende a estagnar quando não retroceder. Tá? Então por isso que o socialismo não dá certo, o comunismo piorou. Tá? Professor, então você está defendendo o capitalismo? Particularmente falando, eu creio que capitalismo e democracia são males necessários. Então eu acho a ideia de democracia muito burra. Tá? Porém, não tem nada melhor. Eu acho o capitalismo extremamente cruel. Porém, não inventamos nada melhor. Quem sabe daqui a um tempo a gente supere o capitalismo com um plano de governo ou um ideal que seja melhor. Mas por enquanto não chegamos nisso, tá? A outra pergunta também que geralmente os alunos fazem é em relação à China. Mas, professor, a China é comunista? A China é capitalista? A China é o quê? A China, ela é comunista politicamente falando e capitalista economicamente falando. Tá? O que o presidente da China fez? Um cara, depois do Mao Tse Tung, entrou um cara chamado Deng Xiaoping. Tá? Eu fico pensando um pouco assim porque eu não anoto nada para falar, tá? Eu vou falando aqui de cabeça. Então, o nome do presidente era Deng Xiaoping. E ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: não me importa a cor do gato desde que ele mate o rato. Né? Não importa a cor do gato, pode ser vermelho ou azul, desde que ele mate o rato. Então, ele pegou a China, que é um país enorme, um pedacinho da China aqui, ele deixou o capitalismo rolar solto. Então, ele fez toda a infraestrutura, portos, aeroportos, rede hidrelétrica, tá? Tudo começou a receber as empresas de fora nesse pedaço, que em geografia vocês estudaram, né? Como ZEE, Zonas Econômicas Especiais. Aqui o capitalismo rola solto na China, porém no resto do gigantesco país é tudo comunista. Ou seja, o sujeito que mora aqui, ele não pode atravessar o país e vir para ZEE usufruir dos bens que o capitalismo traz. Tá? Ele é obrigado, forçado a ficar aqui. Esse campo, essa zona rural toda, ela não tem maquinários. Porque se você compra um trator, você tem 100 pessoas colhendo laranja. Você compra um trator que vai substituir essas 100 pessoas. Onde você vai enfiar essas 100 pessoas? Tá? Então é extremamente manual o trabalho. Enquanto o capitalismo rola solto aqui, na ZE, o resto da China, só Deus sabe como fica. Então a China, ela é o socialismo de mercado, não sei se a gente pode falar assim. Ela é socialista / comunista, né? Na política e capitalista na economia. Tá certo? Espero não ter esquecido de nada. 2 dicas para vocês. Tem 2 livros que eu gosto muito. Um é esse aqui, ó. Não, Senhor Comuna. Tá? Ele é um livro pequeno e bem facinho de ler. Ele tem dividido por capítulos e tópicos bem simplesinhos. Ó, aqui, ó. Não foi o verdadeiro socialismo. Da parte que eu acabei de falar sobre o Marx foi deturpado, tá? E aí ele explica bem certinho como que funciona, tá? Tem a imagem das principais figuras aqui. É um livro muito legal, muito bom de ter, não Senhor Comuna, tá? E um outro mais denso, mais pesado, mais punk, é esse aqui, ó. O Diabo na História, tá? Conseguem entender a capa aqui? As 2 figuras sinistras. O Diabo na História, tá certo? Esse aqui já vai contar um pouco mais da história algumas lições do século XX, ditadores totalitários, Stalin, Hitler e a apoteose do terror, tá? A violência e a busca da comunidade perfeita e tal. Então esse livro aqui é excelente para você entender, tá bom? Dúvidas, sugestões? Lembrando de novo que é um vídeo cheio de generalizações, só para que quem não entende nada de política, consiga ter um vislumbre ali do que é o socialismo. Tá? A ideia central é que você, a partir desse vídeo, pesquise mais, se interesse mais,
Ou quando você ouvir alguém falar socialista ou comunista, que a gente usa como se fosse a mesma coisa, mas agora você sabe que não é, você entenda o que a pessoa está falando. Tá? Ela é uma anticapitalista que acha que só é possível você ganhar dinheiro se você estiver explorando outra pessoa, que acha que o patrão ele te paga o salário mínimo. Né? Como é o nome do nosso salário? Salário mínimo. Como é o nome da cesta que a empresa nos dá? É cesta completa? Não, é cesta básica. Então essas são as visões que aquela turma mais à esquerda, mais socialista, elas têm de mundo de uma maneira bem genérica. Tá certo? É óbvio que se a gente for falar do capitalismo, não, porque o patrão é que faz investimento, que tem um lucro lá, vai dar uma discussão enorme. Mas já tem um outro vídeo lá, se você não viu, dá uma visitada lá que você vai ver o capitalismo e pode confrontar com esse vídeo aqui. Fechou? Dúvidas, perguntas, sugestões? Deixa aqui no comentário desse vídeo, dá um joinha aí, compartilha com seus amigos para gerar mais perguntas, mais dúvidas, que na medida do possível eu vou respondendo. Obrigado por tudo, valeu, é nóis, tamo junto, valeu!